Nossa aula hoje ela é curta, a gente vai falar sobre algumas situações e dilemas éticos que acontecem, né, que a gente tem que estar atento também. Então, a gente começa com algumas situações. Primeiro, o aborto, né, que a gente sabe que é a expulsão ou a extração, né, do ovo fecundado, embrião ou feto vivente, ainda incapaz de viver fora do útero materno. E aí existem dois tipos de aborto. O involuntário, que pode ser espontâneo quando ocorre sem nenhuma participação humana, ou culposo quando é decorrente de uma ação perigosa, a gestação feita por imprudência, ou voluntário, que pode ser direto, que é uma ação sobre o ovo fecundado com a intenção de tirar a vida, a mãe, ou então onde tem um risco de vida para a mãe, ou então indireto, né, que seja previsto, não é desejado. E aí resulta de uma ação lícita, né, que pode ser, por sua natureza, ter uma visão com um efeito bom. E aí o aborto direto ou provocado no Brasil, ele pode ser legal ou criminoso, né? É legal quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe ou é resultado de estupro, e aí, nesse caso, a vítima ou seu representante legal obtém autorização judicial para realizar o aborto. As demais indicações são consideradas criminosas, né? Onde tem seus praticantes a mulher que permite o indivíduo de colaborar ou realizar o aborto. E aí são penalizados conforme o previsto no Código Penal brasileiro. E aí, em termos éticos, tanto para o médico quanto para enfermeiros ou qualquer da área da saúde, da equipe de saúde, né, a prática do aborto, ela constitui em um atentado ao direito à existência, né, considerando-se que o embrião, ele é constituído de vida e destruído de autodefesa. E aí o aborto involuntário, ele não responsabiliza a pessoa, e ocorre às vezes por ignorância, e portanto, deve a sociedade, principalmente os profissionais de saúde, trabalhar no sentido de orientar a população para que esses sejam diminuídos, né? A questão do aborto. A gente tem a eutanásia, que em seu sentido etimológico quer dizer a morte boa ou honrada. Existe a eutanásia negativa, quando se omite cuidados destinados a prolongar a vida do paciente, deixando-se a natureza fazer o seu curso, né? E esta só pode ser aceita no caso em que, após o uso de todos os recursos disponíveis, desaparece a esperança de salvar a vida, né? Em caso de doença terminal. A eutanásia positiva é o planejamento de tratamento com o fim de provocar antecipadamente a morte, né? Diante da impotência de salvar a vida do paciente. E aí está inaceitável, primeiro, pela lei natural, respeitar a vida humana, né? E segundo, pela lei divina, onde a gente é considerado não matarás. E aí, depois, pelos abusos, né, que eles sobrevivem. E, por último, pelos males que causaria aos profissionais de saúde, né, a desconfiança. E aí, mesmo no caso de eutanásia negativa, são necessários muitos critérios em relação ao respeito à vida e o critério da imprescindível, né, em qual tem toda a ciência e toda a técnica. Então, no Brasil, ele é considerado um crime tanto profissional como social. A gente tem, eu coloquei um abaixo do outro, e aí a gente tem o transplante de órgãos, as células-tronco, homicídio, suicídio, esterilização e a questão do erro médico. No transplante de órgão, os transplantes de órgãos ele vem sendo provocado inúmeros questionamentos éticos, né, acerca da origem, da forma, da obtenção do material a ser transplantado e o tipo de procedimento a ser realizado. Quanto à origem, os órgãos eles podem ser oriundos, né, de espécies humanas e de seres vivos ou mortos. Então, quanto à forma de obtenção, especificamente a gente fala de órgãos oriundos de seres humanos,
a questão mais importante é o resguardo da voluntariedade e da espontaneidade no ato de doar os órgãos, ou aceitar que um bem comum está acima da vontade do indivíduo e permite a apropriação dos órgãos de cadáveres ou indivíduos que é proprietário de seu corpo, dessa forma, né? Então, a gente pode dispor o mesmo para poder em que eles doem, né? E aí, o tipo de procedimento também apresenta inúmeros questionamentos. Os transplantes de órgãos internos foram os primeiros, mas alguns transplantes já foram realizados com manifestações externas, né, das partes transplantadas. Com o transplante de mão, é o mais recente que a gente tem hoje, é o transplante parcial da face. E aí a utilização do transplante de outros animais e seres humanos vem atraindo a atenção de alguns cientistas desde o início do século. E aí, ao longo dos anos, né, houve uma mudança muito grande na abordagem desde a questão do Brasil. E aí, no período de 1968 e 1997, era válido a vontade do indivíduo, na sua ausência da família, poder se manifestar. E aí, a partir de 1997, houve a mudança para a possibilidade da utilização dos cadáveres sem a participação da família, onde tem uma manifestação individual em contrário, e aí desde março de 2001, apenas a família tem um poder para permitir ou não a doação, sem que haja espaço legal para a manifestação do indivíduo. E aí um projeto de lei de junho de 2004, ele propõe a utilização intervivos de órgãos de condenados a penas superiores de 30 anos de reclusão. E aí a alocação dos órgãos para transplante, assim como outros recursos escassos, deve ser feita em 2 estágios. O primeiro estágio deve ser realizado pela própria equipe de saúde, contemplando os critérios de elegibilidade, de probabilidade de sucesso e de progresso à ciência, visando o benefício amplo, né? E o segundo estágio a ser realizado por um comitê de bioética para utilizar os critérios de igualdade de acesso, né? Da probabilidade estatística envolvida no caso, da necessidade de transplante futuro, do valor social do indivíduo receptor, da dependência de outras pessoas, entre outros critérios. Certo? Na pena de morte, também conhecida como pena capital, é a condenação da morte daquele que tenha cometido crimes como traição à pátria, assassinado, e aí a sentença é dada pelo Poder Judiciário. E aí esse tipo de sentença já foi abolida em vários lugares do mundo, porém, ainda existem países as quais praticam a pena de morte, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a China, o Afeganistão. E aí, no Brasil, a pena de morte foi abolida parcialmente, e aí, atualmente, só pode ser aplicada em tempos de guerra. E aí, eu coloquei as seguintes formas que pode ser feita, né, essa sentença. E aí, a gente tem a injeção fetal, letal, o fuzilamento, o estrangulamento, as câmeras de gás, a famosa cadeira elétrica, a asfixia, a crucificação e a fogueira. E aí a pena de morte ela é uma forma de punição muito controversa atualmente, os quais são a favor dela dizem que é eficaz na prevenção de futuros crimes e que é apropriada como punição para assassinato. Já os opositores dizem que não é aplicada de forma eficaz e, com consequência, vários inocentes são executados anualmente. E aí fica a critério de um ou outro, né? Cada um tem a sua opinião. A gente tem as células troncos, são células, né, capazes de multiplicar, diferenciar-se nos mais variados tecidos do corpo, sangue, ossos, nervos, músculos, e aí sua utilização para fins terapêuticos pode apresentar talvez a única esperança para tratamento de inúmeras doenças ou para pacientes que sofrem lesões
incapacitantes da medula espinhal que impede seus movimentos. E aí a célula-tronco existe em vários tecidos humanos, no cordão umbilical, em células embrionárias na fase dos blastócitos, pesquisas com células-tronco, porém estão cercadas pela desinformação ou por certas posições religiosas que vêm nela atendendo contra a vida em vez de um recurso terapêutico que possibilitará salvar muitas vidas. E aí a forma mais comum de obtenção dessas células é por meio de embriões congelados. E aí nessa técnica, óvulos fertilizados em clínicas de reprodução assistida, elas se desenvolvem até o estágio conhecido como blastócitos. E aí, após chegar a esse estágio, o embrião é destruído e as células-troncos são removidas. E aí a gente tem a questão a utilização dessas células-troncos embrionárias, elas são obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, né? E não utilizados no respectivo procedimento. E aí, no qual se faz, em qualquer caso, se faz necessária a permissão de genitores e instituições de pesquisa a serviço da saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-troncos embrionárias humanas. E a gente tem o homicídio, né? Que é a morte de uma pessoa praticada por outro de forma direta ou indireta, é o assassinato. São várias as razões que levam o indivíduo a praticar tal ato, como o amor, o ódio, o medo, a vingança, a inveja. Razões que, para eles, existe aquele motivo, mas não justifica o ato, né? Então, segundo a legislação brasileira, o Código Penal, constitui crime esta prática variando de penalidade de acordo com o tipo de homicídio praticado, sendo simples, qualificado, necessário, certo? A gente tem o suicídio, né, que significa por fim à própria vida, por livre vontade ou por falta de discernimento e visão unilateral da realidade. A gente tem a esterilização, que é a cirurgia que realiza no homem ou na mulher, né, com a finalidade de evitar a gravidez. A esterilidade é a incapacidade de gerar a vida, né? Então, a gente tem a vasectomia, né, que é a operação masculina, e a laqueadura, que é a operação feminina. E aí a laqueadura deve ser realizada nos casos em que há risco de vida para a mãe ou para o filho. E aí a indicação terapêutica deve ser feita após critérios de avaliação, mediante documentos, a questão da necessidade, né? Comprovar a necessidade dessa operação. E aí tem todo um critério de quantos filhos, se eu não me engano, são 2 ou 3 filhos. E aí tem também o critério da idade. Às vezes a mulher tem 25 anos, 30 anos. Eu vou pesquisar direitinho, eu não lembro qual é a idade. Eu sei que é acima de 30 anos. E aí, ela, às vezes, ela tem 5 filhos, 3 filhos com 25 anos e não quer fazer a laqueadura, mas ela não pode porque tem os critérios, né? Independente se ela tem os 3 filhos ou não, ela não passa dos critérios por conta da idade. E aí a gente tem o erro médico, o erro da enfermagem, né? E aí o erro dito de enfermagem, ele é dano provocado do paciente pela ação ou inação do profissional de enfermagem no exército da profissão, né, e sem a intenção de cometê-lo. E aí existem 3 possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro: a imprudência, a imperícia e a negligência, né? São constituídos estas em não fazer o que deveria ser feito. E a imprudência em fazer o que não deveria ser feito e a imperícia em fazer mal ao que deveria ser bem feito. E aí tende-se a observar que a negligência ela ocorre quando sempre por uma omissão, enquanto a imprudência ou imperícia por comissão, ou seja,
por incumbência imposta pela profissão, e aí é necessário ter o entendimento, né, que o mal provocado pelo profissional da saúde no exercício da profissão, quanto involuntário, ele é considerado culposo, onde não tem a intenção de cometê-lo. E aí, muitas outras profissões de saúde, da saúde, né, na perspectiva de presença na equipe de enfermagem, na maior parte do tempo, como clientes ou pacientes, tentam imputar seus erros e suas omissões aos profissionais de saúde. E aí, ainda no campo da diferenciação, a gente cabe ressaltar que não cabe como erro da enfermagem o acidente imprevisto, um resultado lesivo, advindo de caso ou por força maior, incapacidade de ser previsto ou evitado. Então, diferente também o resultado incontrolável, certo? E aí, a gente tem a questão nos atendimentos de urgência e emergência, onde torna-se costumeiro, porém arriscado, fazer tudo para poder salvar a vida, e a equipe de enfermagem, urgência e emergência são deferidos de outras assistências hospitalares, constantemente deve ser só perante a um cliente, a um paciente, independente que tenha um atendimento, apenas para acalmar, e aí tem a questão das perguntas não atendimento de urgência e emergência. Quem pode fazer algo? Quem deve fazer algo? Quem fez algo? E aí, ao tentar responder essas perguntas, a gente nos atrapalhamos, né, nas diferentes questões de ordem, tanto legais, sociais, políticas, educacionais e profissionais. Às vezes a gente está trabalhando e a gente quer dar o nosso melhor, tentar ajudar da melhor forma. E aí, às vezes, a gente passa por cima de algum código de ética visando o bem-estar daquele paciente, porque queria ajudar. Então, quando estivermos trabalhando, a gente tem que ter esse cuidado. Temos que ajudar, mas de acordo com o que é nos permitido, certo? E aí a gente tem que ter esse cuidado em todo o território hospitalar, clínico, em que a gente vai trabalhar, certo? E aí a gente tem a visão alheia, né? O erro da enfermagem ele tem sido mal visualizado por outras profissões da área da saúde, então profissionais não de enfermagem buscam uma visão despida de uma análise teórica, técnica e ética, para poder, assim, ensejando somente acusações soltas, de punho corporativo, então elas desprezam, por via de regra, o estudo das possíveis causas do fato, como má formação do profissional, ambiente laboral, as práticas e ensinos aprendidos na formação do profissional, demanda excessiva de clientes e pacientes, é como se eles tivessem uma visão, uma má visão em relação à enfermagem, por a gente ter todas essas, como se eles quisessem julgar a nossa formação, que fosse má. A gente sabe, o nome já diz, a visão alheia, então quase sempre você é julgado pelo outro. Às vezes você está trabalhando em um ambiente e aí tem 2 técnicos, 2 enfermeiros. E aí um enfermeiro tem uma visão diferente em relação ao outro, em dizer assim, a formação dele nem é tão boa igual a minha. Vocês vão encontrar muitos profissionais assim, em que vão querer lhe colocar inferior a ele, seja porque você, às vezes até por inveja, por você ser mais atencioso, por você trabalhar direito, por você ser mais prestativo no seu trabalho, e aí sempre vai ocorrer essa questão do má olhar, tá certo? Do mal olhado.
E aí a gente tem a vigilância, né, que existe com certeza uma atenção especial sobre o erro da enfermagem, não apenas por parte entendidas fiscalizadoras, como também por parte de entidades associadas responsáveis pelo aprimoramento técnico no exercício ético, profissional, social, cultural da profissão. E aí a gente vale salientar que nossa profissão, através do sistema Corém e COFEM, é permanentemente fiscalizada e, se for o caso de qualquer profissional infrator do nosso Código de Ética ou de nossas resoluções, decisões e leis, ele é devidamente processado e punido na fase da legislação vigente no país. Então, sempre vai ter a fiscalização. Às vezes demora mais, às vezes demora mais. Mas aí vale a gente, enquanto profissional, não que você vá fazer mexerico no popular, mas temos o direito e o dever de, quando estivermos trabalhando, se alguma coisa você vê que está fora dos nossos princípios éticos e legais, a gente comunicar a direção de onde você trabalha para poder, assim, ocorrer uma fiscalização. Ou então, recorrer diretamente ao nosso COREN, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem. E aí a gente solicita essa fiscalização mais apurada, certo? E aí a gente tem a essência do erro, que, em verdade, grande maioria dos nossos profissionais erra na ânsia de melhorar o cuidado, né? Na grande questão, portanto, está no exagero, ou seja, não sei, eu sei que não posso fazer legalmente, mas vou fazer porque eu quero melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E aí é o que eu falei para vocês. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque como é que vai ficar essa qualidade do profissional se isso for descoberto ou denunciado? Então, a gente tem que ficar atento a essa questão de melhorar o nosso cuidado, melhorar a nossa assistência. Sempre temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, sem passar por cima dos nossos princípios éticos e legais, para poder você não ficar mal visto quanto profissional, certo? E é isso, nossa aula. Vale, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Impressionante que eu nunca sei voltar.